E antes, nós vamos fazer aqui uma entrevista com um pré-candidato à Prefeitura de Teresina, seguindo aquela sequência de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos. Dessa vez, o pré-candidato do UP, Pedro Laurentino. Ele está conosco ao vivo e fala a partir de agora aqui ao Jornal do Piauí. Pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Pedro Laurentino, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso convite. Gostaria que o senhor primeiro começasse falando a respeito deste novo partido, o UP. Qual a proposta e o que significa a sigla? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Obrigado aqui pelo espaço, eu que agradeço. Tentar democratizar esse processo eleitoral, que nem sempre é democrático. A Unidade Popular é o partido que foi fundado e registrado no ano passado. É um partido de esquerda, de jovens militantes, principalmente da universidade, mas também do movimento sindical, do movimento de bairro, movimento dos bairros e favelas, do movimento de mulheres, intelectuais e pessoas a fim de fazer com que esse país seja um país mais justo, país humano, país igual, coisa que não é. Nós construímos esse partido discutindo diretamente com o povo, da forma mais honesta possível. Essa conversa de que o povo não quer discutir política, o povo não quer discutir a política lá do toma lá da cá, essa aí do Elton Dias com o Ciro Nogueira. Esse tipo de política não interessa. Mas a política é para saber as causas do que ele está passando, o desemprego, a miséria, e como enfrentá-los ele quer saber. Tanto que nós fomos para a rua e conseguimos amealhar mais de 1 milhão de assinatura, 1.200.000 assinatura. Sem um centavo de empresário, porque o dinheiro de empresário contaminou a política brasileira, corrompeu os políticos, os representantes do povo. Em sua grande maioria, batem continência para os seus financiadores e esquecem do povo pobre que o elegeu. Então a Unidade Popular vem com essa proposta de principalmente organizar o povo. Nós não conseguiremos sair dessa situação de desemprego, de miséria, do povo passando enormes dificuldades, de gente sem os seus direitos, assegurados os seus direitos, se não houver organização popular. O parlamento é importante, ocupar os espaços institucionais é importante, mas antes e acima de tudo organizar o povo, porque foi abandonado, inclusive, pela esquerda que estava no poder nos últimos 15, 20 anos. Quer dizer, abandonaram esse espaço de organização popular. E nós estamos organizando para discutir a cidade de Teresina e para discutir o Brasil. Aqui em Teresina nós queremos discutir a fundo a situação do povo que não tem direito à sua própria cidade. 1/3 dos teresinenses recebem até R$14 por dia. E desses 50 mil, apenas R$5,50 por dia. Ora, a passagem de ônibus é R$8 para ir e voltar. Então essas pessoas não têm direito nem de ir e vir, quanto mais direito à sua cidade. E também queremos fazer, não só dessa campanha para que o povo tenha direito à sua cidade, mas também colocar a questão nacional, federal, no debate político, porque nós estamos ameaçados por um governo fascista, um presidente que debocha das vítimas do Covid. São quase 100 mil brasileiros e brasileiras que faleceram, que foram vítimas fatais, que ameaça rasgar a Constituição, que ameaça soterrar a democracia, que retira direitos, e essa hora não comporta omissão. Nós estamos na luta, atendendo o convite da Unidade Popular para botar o povo na roda no meio dessa discussão e botar o dedo nas feridas abertas da cidade de Teresina. Pré-candidato, o senhor já foi vereador em Teresina, na década de 1990, pelo PDT, inclusive representando um segmento do governo do Estado à época, liderado pelo ex-governador, ou então governador Mão Santa. O que mudou na política desse tempo para hoje, que fez com que o senhor adotasse esse discurso aí duro, bem convicto em relação às propostas da esquerda para Teresina? Elivaldo, a minha história política é testemunha de que lado eu sempre fiquei na luta do povo. Eu dirigi na primeira greve, eu tinha 20 anos de idade, lá em Recife, em plena ditadura de Ernesto Geisel. E de lá para cá me influei na luta do povo e sempre estive do mesmo lado. Agora, momentaneamente, você faz uma discussão conjuntural na situação que você está vivendo. Quer dizer, o PDT era um partido de esquerda. E o que é que mudou de lá para cá? Piorou. Quer dizer, você tinha aí um espaço progressista na política nacional e na política local. Hoje, praticamente, você não tem mais espaço progressista nenhum. Quer dizer, você tinha um mínimo de organização popular, quer dizer, a participação da CUT, das entidades, e hoje você, praticamente, esse modelo, ele foi abandonado. Quer dizer, se concentra a questão da governabilidade exclusivamente no parlamento.
Isso o Partido dos Trabalhadores fez a nível federal, faz aqui a nível do Estado e o PSDB também faz. Então, a mudança que houve na política não foi para melhor, foi para pior. O povo empobreceu ainda mais, quer dizer, os desempregados aumentaram, e o meu discurso não mudou muito. Quer dizer, se mudou foi para aprimorar um pouco mais. Mas essa minha veia de esquerda, desde que eu me entendo por gente de militância, dos meus 45 anos de militância, eu estive nessa luta ao lado do povo, ao lado da liberdade, da democracia e defendendo o socialismo. Certo? Há muito tempo que aprendi que o socialismo é o melhor caminho para você distribuir justiça, distribuir riqueza que é produzida pelo povo, fazer com que a vida esteja no centro do modelo político-econômico e não o lucro exagerado como é no capitalismo. O senhor citou experiências passadas na militância na época de Recife. O Elivaldo lembrou a sua passagem pela Câmara de Vereadores. Até que ponto a passagem política e o contato que o senhor teve com a Câmara de Vereadores, os vereadores de então, as relações políticas da época, podem ajudar na construção de uma candidatura firme para esse ano de 2020, doutor Pedro? Joelson, assim, a Câmara Municipal e o Parlamento expressam a sociedade, quer dizer, a maioria dos mandatos são mandatos eleitos à base do favor. Quer dizer, você não tem mais nas casas legislativas, particularmente, quer dizer, as pessoas eleitas pelo voto livre da opinião pública. Certo? Regra geral, são votos de esquemas políticos, de dinheiro, quer dizer, de uso da máquina. Então, essa é a realidade. Na nossa proposta, a proposta é fazer poder popular, é chamar o povo a participar. Nós não temos participação popular na Prefeitura de Teresina. No orçamento de Teresina, por exemplo, o orçamento dito popular da Prefeitura, apenas 0,5% é destinado para as comunidades decidirem. 99,5% quem decide é o prefeito e os vereadores. Nós vamos convocar o povo para discutir como aplicar cada centavo dos recursos que ela paga, do imposto que ele paga. É a população que tem que resolver. Eu não estou falando aqui em atropelar a Câmara Municipal, mas nós vamos chegar na Câmara Municipal com a sociedade, levando as suas propostas, os seus projetos, de maneira tal que o bom vereador se sai bem. O vereador que tem proposta, que tem ideia, sai bem. O vereador que quer apenas se dar bem na vida, esse que é o toma lá da cá, esse fisiológico, esse com certeza não terá espaço para a administração nossa. Nosso contato será direto com o povo, nós iremos utilizar os instrumentos que são necessários. Um dos instrumentos que nós temos é esse aqui, chama-se Estatuto da Cidade, que exatamente defende você fazer conselhos para discutir a política da cidade. E, por exemplo, aplicar coisas que nunca foram aplicadas aqui, o referendo, o plebiscito, está na Constituição desde 1988. Nunca se aplicou plebiscito em referendo, nunca se consultou o povo para nada nessa cidade. Então, o que nós queremos fazer é uma administração, um governo, onde o povo tenha, de fato, o poder de decidir e de governar com a gente. O senhor falou aí também, agora há pouco, nos estragos que a pandemia do novo coronavírus tem feito no Brasil, quase 100 mil mortes. Agora, chegando à Prefeitura da capital, o que é que o senhor propõe para o pós-pandemia em setores-chave, como, por exemplo, investimentos na cidade, educação, geração de emprego, por exemplo, que é um desafio que já está posto para os gestores, para o setor público? Olha, a primeira coisa que a gente diz com toda convicção, é que nós não vamos gerenciar as contradições do capital e as contradições da cidade. Nós vamos enfrentá-las. Quem precisa de gerente é banco. Prefeitura não é casa de negócio, prefeitura é casa política. Então, por exemplo, nós temos um contingente enorme de trabalhadores que não tem direito a mais nada. São aqueles que fazem as entregas pelos aplicativos. Quer dizer, nós não vamos apenas discutir com esse pessoal, nós vamos discutir como resolver o problema deles, colocar a prefeitura à disposição para, por exemplo, dar o vínculo empregatício que eles não têm. É uma vergonha a pessoa trabalhar sem direito a férias remuneradas, sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito à aposentadoria, sem direito a absolutamente nada. Então, esse componente político nós vamos colocar e envergar na prefeitura, porque o prefeito, como eu disse, não é o gerente. O prefeito é um ser político, ele tem que ter sintonia com a população. Como resolver, por exemplo, o problema de desemprego? Primeiro, você tem que chegar mais forte com o Estado, com a presença do Estado e do município. Nós temos em Teresina 40% de jovens de 15 a 17 anos que nem estudam nem trabalham. E a prefeitura diz que a educação é um mar de rosa. Nem estudam nem trabalham. São jovens chamados neném. Ora, naturalmente que se o Estado não chega, o Estado que eu digo é a prefeitura, é o governo de Estado, é a União, não chega com oferta de trabalho, com educação, com cultura, o fuzil do traficante chega antes e carrega esse jovem para a marginalidade, para o tráfico.
Então, o que nós precisamos é de mais Estado, mas ter um olhar da questão da geração de emprego, ter um olhar da questão de você investir na pequena agricultura, no pequeno agricultor na zona rural, que não se investe muito, porque 70% do que nós consumimos, que chega na nossa mesa, é da agricultura familiar. Então é por aí que nós temos que fazer esse tecido, e você investir na pessoa, e você investir no indivíduo e no pequeno produtor. Esse é o nosso caminho que a gente enxerga para você tentar fazer a geração de emprego. Teresina é uma cidade muito vocacionada para os serviços, e você tem que trabalhar também esse outro lado. Alianças partidárias, doutor Pedro, o senhor pretende fazer com que o UP forme chapas ou indique, componha com outros partidos, ou a luta será com a formação de candidatos a vereadores próprios para chegar à Câmara de Vereadores? Joel, nós temos uma coligação praticamente formada com o Partido Comunista Brasileiro. Estamos trabalhando juntos, fazendo propostas juntos e tal. Eu queria resgatar essa questão que é interessante, porque o PCB é o mais antigo partido em vigência no país. E a UP é o mais novo. Então é como se a história, o bastão da história, estivesse passando entre os lutadores de geração para geração. Então nós temos essa articulação, essa coligação praticamente confirmada, e nós estamos procurando outros segmentos. Nós estamos conversando com o PSOL, que para nós é interessante para conformar uma frente antifascista da esquerda aqui em Teresina. Quer dizer, nós achamos fundamental e essencial. E no mais, a nossa coligação é com o povo. É ir para a rua conversar com o povo, da maneira que pode. É uma situação nova, onde você vive numa pandemia, uma campanha onde você, quer dizer, o DNA da esquerda é fazer campanha no corpo a corpo, de ir para a rua, de conversar com as pessoas, e isso a gente vai ter essa dificuldade, vai ter que reaprender a fazer isso. Só falando da pandemia que o Elivaldo falou, nós queremos aqui manifestar o nosso profundo sentimento pelos brasileiros, piauienses e teresinenses que faleceram e foram vítimas do Covid. Quer dizer, não é uma gripezinha, não tem outra saída, a saída é o isolamento social, é o confinamento, não tem vacina, não tem cloroquina. Quer dizer, e a Prefeitura e o Governo do Estado estão cedendo. Eles estão falando, inclusive, em volta às aulas agora em setembro. Isso aí é um absurdo. Você não pode botar 40 crianças dentro de uma sala de aula e achando que elas não vão se tocar, não vão se abraçar, não vão brigar. Quer dizer, e envolver a vida dessas crianças, dos seus familiares e dos professores. Então, nós não podemos ceder dessa maneira. Acima de tudo está a vida. E a gente faz essa convocação de que o confinamento ainda é necessário, porque é um vírus desconhecido e a vacina não foi ainda descoberta no mundo. Quero agradecer ao senhor Pedro Laurentino, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo UP. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, Joelson. E espero que nos debates oficiais das campanhas, quando começar para valer, a UP esteja convidada por vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, doutor Pedro Laurentino, vereador de Teresina, agora pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Elivaldo Barbosa. Eu diria aí que no segmento da esquerda é o primeiro candidato posto, assim, efetivamente, né? O pessoal não anunciou ainda a estratégia, o PSTU da mesma forma ainda está em processo de discussão e a Unidade Popular, o novo partido, o UP, larga na frente com a pré-candidatura do doutor Pedro Laurentino, que já foi vereador em Teresina, já foi militante de esquerda e vereador em Recife também, e descreveu aí o que pensa sobre a campanha eleitoral e sobre uma eventual gestão da Unidade Popular da capital piauiense.